Bom dia, meu nome é Jussara Martins Ferreira, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Amazonas, Polo Maués. E hoje eu estou aqui para apresentar minha aula, que tem como tema a história da agricultura, como requisito da disciplina de estágio curricular. Aqui nós temos o tema da nossa aula, que é a história da agricultura. O professor orientador Dr. Wellington Gomes da Silva. E aqui nós temos os nossos objetivos, no qual o objetivo geral é contextualizar o surgimento da agricultura e o seu desenvolvimento ao longo da história. Os objetivos específicos: conhecer o conceito de agricultura, identificar os períodos históricos mais relevantes para o seu desenvolvimento e relacionar o desenvolvimento da agricultura à formação e organização da sociedade, bem como a sua distribuição geográfica. Então, a agricultura ela é uma das mais antigas atividades realizada pelos homens, né? Ela surgiu há cerca de 2.000 anos atrás, durante o período neolítico, e ela se deu de forma independente em diferentes partes do globo. Deu-se também de forma gradual, acompanhando a evolução da humanidade. Então, desde as mais antigas civilizações do planeta, utilizavam-se de recursos naturais para a sobrevivência dos grupos humanos. Primeiramente através da coleta de fruto, das sementes, de raízes, da caça, percorrendo para isso grandes distâncias. E em seguida deu-se a descoberta de que sementes jogadas nasciam e que com o tempo essas se produziam. Surgiu assim a maior e mais antiga atividade realizada pelo homem, a agricultura. Então, a agricultura, ela pode ser entendida como um conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra, a fim de obter produtos e de garantir a subsistência alimentar do ser humano, bem como a obtenção de matérias-primas para a produção de outros setores da economia, como, por exemplo, a obtenção de roupas, medicamentos, ferramentas, combustíveis e etc. Então, aqui a gente tem uma pequena conceituação do que é a agricultura. O prefixo agro ele vem do verbete latino, que significa terra cultivada ou cultivável. A palavra agricultura vem do latim, onde ager significa campo ou território, e cultura é o cultivo. Então, a agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar a terra. É a arte de cultivar a terra, os campos. Então, a história da agricultura, ela está diretamente ligada à história da humanidade. E a história da humanidade, ela está estruturada da seguinte maneira. Nós temos aqui a história dos povos pré-letrados ou a pré-história, que é dividida em 3 períodos. O período neolítico ou o período da pedra lascada, o período neolítico ou o período da pedra polida e a idade dos metais. E após a pré-história, nós temos a idade antiga, a idade média, idade moderna e a idade contemporânea. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a evolução da agricultura em cada um desses períodos. Aqui nós temos o período paleolítico, que se estendeu desde a origem do homem até 8.000 a.C. Então, no período paleolítico, ainda não havia a prática agrícola, né? A agricultura ainda não havia sido descoberta. Neste período, os povos eles eram nômades, eles viviam migrando de região em região, de acordo com a disponibilidade de alimento e de proteção. Então, os homens nessa época eles viviam do extrativismo. Os povos eles eram caçadores e coletores, e justamente por fatores como a disponibilidade de alimento, por fatores climáticos, nesse período havia uma baixa taxa populacional. Então, no período neolítico, que se estendeu de 8.000 até 5.000 a.C., houve uma transição do nomadismo para o sedentarismo. Os povos eles começavam a observar a natureza e eles viam que sementes, quando eram lançadas ao chão, depois de um tempo, elas germinavam.
Então, a partir deste momento, eles começaram a praticar a agricultura. E eles começaram também a fazer o confinamento de animais, iniciando-se assim um processo de domesticação. Então, neste período neolítico, podemos destacar o polimento das pedras e dos dentes dos animais, e o surgimento de algumas ferramentas, como o machado, por exemplo, que é uma das ferramentas mais antigas. Enquanto eles esperavam a colheita, eles dedicavam-se a outras atividades, como, por exemplo, a construção de casas, o trabalho com barro, com argila, a fabricação de cestos de tecidos e de ferramentas. Então, nesse momento, eles começaram a fixar residência, principalmente em áreas próximas aos leitos dos rios, por considerarem regiões férteis e por não haver necessidade de fazer o desmatamento ou a derrubada das matas, das florestas. As culturas a que eles se dedicavam-se nesse período eram as culturas graníferas, ou seja, aquelas produtoras de grãos como os cereais, farro, ervilha, o trigo, o grão de bico. E essa estratégia, ela levou em conta o fato desses produtos eles poderem ser armazenados, justamente porque haviam épocas do ano em que não havia, por questões ambientais, não havia produtividade, e então esses grãos eles eram armazenados para esses períodos. Aqui nós temos a idade dos metais, que se estendeu de 5.000 até 4.000 a.C. Então aqui foi caracterizado pela descoberta dos metais, pela formação de pequenas aldeias de agricultores que transformaram-se em núcleos urbanos. Aqui apareceu a figura do chefe, que ele era responsável pelo controle da produção e também pela troca do excedente dessa produção com as aldeias próximas. Então, eles faziam a troca das culturas que eram produzidas ali com aquelas que eles não tinham. Apesar da caça ainda ser uma atividade importante nesta época, eles também praticavam a criação de ovelhas e de gados para fins alimentícios e para a produção de vestimentas. Neste período da pré-história, a agricultura ela se concentrava em uma região chamada de Crescente Fértil, em volta dos continentes africanos, asiáticos, e foi chamada assim porque no entorno dessas regiões se tinham planaltos e regiões desérticas, rodeado por 4 grandes rios, que eram o rio Tigres, o rio Eufrates, o rio Jordão e o rio Nilo. E na margem destes rios, elas eram caracterizadas por ter grande fertilidade. Nós passamos aqui para o período após a pré-história. No primeiro período, nós temos a Idade Antiga, que se estendeu de 4.000 a.C. a 476 d.C. Então, aqui foi caracterizado pelo surgimento das primeiras civilizações da América. Nós podemos destacar aqui os povos Olmecas, do México, que foi uma civilização que passou a usar diversas técnicas da agricultura, sendo considerada assim a mãe das culturas mesoamericanas, pois lançou práticas agrícolas e organizacionais. As principais culturas produzidas nessa época eram o milho, o feijão, a abóbora, o pimentão e o tomate. Aqui nós vamos para a Idade Média, se estendeu de 476 a 1453. Então, aqui se caracteriza o sistema de produção feudal. Então, havia aqui uma sociedade hierarquizada, dividida em clero, nobreza e servos. A economia se baseava-se na agricultura e, apesar de já existir a moeda, ainda predominava o sistema de trocas. As civilizações da América do Sul, como os povos incas, por exemplo, usavam diversas técnicas em suas construções. Técnicas essas que foram aprimoradas para a agricultura, como, por exemplo, terraço, o plantio em curva de nível, que são estratégias usadas para evitar a erosão do solo. Aqui nós temos a Idade Moderna,
que foi de 1453 a 1789. Então, aqui houve a transição do feudalismo para o sistema capitalista. Destacam-se aqui as grandes navegações, foi o período do descobrimento marítimo feito pelos europeus, principalmente pelos portugueses e os espanhóis. Houve aqui uma colonização e exploração das terras descobertas, principalmente na América e na África. Destacamos aqui o nosso país, o Brasil, e essas grandes expedições elas traziam consigo diversos materiais, como mudas e sementes. E entre essa difusão e universalização das culturas agrícolas, destacamos aqui no caso a introdução da cana-de-açúcar no Brasil, numa expedição comandada por Martim Afonso de Souza em 1530. A agricultura passa a ter fins comerciais, produtos como o milho, a batata, o arroz, o tomate, entre outros gêneros, tornaram-se importantes na alimentação ocidental. Nós vamos para a Idade Contemporânea, que se estendeu de 1789 até os dias atuais. Então, aqui, esse período foi marcado pela Revolução Industrial, em meados do século XVIII, marcado pelo surgimento de maquinários e, consequentemente, a maximização da produção agrícola. Então, aqui nós começamos a avançar em passos largos. Foi o momento da inserção das tecnologias de forma cada vez mais intensa. Com isso, houve uma maior praticidade nos cultivos, além do aumento da produtividade. Com a industrialização, o campo ganhou máquinas, agrotóxicos, vacinas, a expansão na produção. Nós tivemos aqui também a inserção da seleção de sementes e de espécies de animais mais produtivos, atrelados a um progressivo desenvolvimento do maquinário agrícola e das vias de transporte para o escoamento da produção, levando assim a uma verdadeira revolução. Com o processo de desenvolvimento industrial, capitalista, o crescimento das cidades e a tendência de colocar em prática uma agricultura capitalista, decorreu da adoção de um sistema mais adequado para o manejo do solo, como, por exemplo, a rotação de culturas, que permitiu a produção de todo o solo praticamente o ano todo, surgindo assim, então, o modelo de agricultura convencional, onde se trata do cultivo em grandes áreas e predomina-se o uso de máquinas. Então, o desenvolvimento da agricultura, ele se deu e ele está diretamente relacionado à organização, à estruturação da nossa atual sociedade, né? Tendo em vista que a agricultura ela foi um mecanismo de o homem se manter, sobreviver. O desenvolvimento da agricultura ele esteve diretamente relacionado à formação das primeiras civilizações, bem como o seu estabelecimento no espaço geográfico, visto que o homem ele fixou residências em áreas que o cultivo ele melhor se concebeu. À medida que as sociedades elas se modernizaram suas técnicas, as tecnologias foram avançando, mas a agricultura também conheceu os seus avanços. Então, a agricultura ela se deu de forma gradual, acompanhando a evolução do homem, toda a descoberta do homem, e tornou-se uma importante ferramenta para o desenvolvimento e para a manutenção da sociedade. A agricultura ela foi uma atividade que estabeleceu as bases econômicas e sociais do mundo, através da qual se promoveram grandes transformações estruturais na sociedade. O ser vivo, ao interagir com o ambiente, dele absorve os recursos necessários para a sua sobrevivência. E com o aumento populacional das espécies, ele estava diretamente relacionado à disponibilidade de alimentos, acarretando nas transformações pela busca de meios para o aumento produtivo. E os períodos históricos, eles nos permitiram assim entender como é que ocorreram os processos de cultivo da agricultura, principalmente como eram definidas essas práticas em cada um desses períodos, permitindo uma contextualização acerca do seu processo no tempo e no espaço. Então, assim, a gente consegue entender que a agricultura ela sofreu grandes transformações ao longo da história da humanidade.
Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica e é isso.